Pessoal, vamos lá. São 3 horas em ponto. Boa tarde a todos. Agradeço aí pela presença, pelo interesse de todos vocês que estão aí do outro lado. Agradeço também aí a Auro pelo convite para estar hoje aqui com vocês, falando de um assunto que, enfim, faz parte do meu dia a dia. E parabenizo também a Auro aí pela iniciativa, né, de ter essa série de webinars que já vem tendo aí, acho que desde o final do ano passado, né, com temas que são interessantes ao mercado jurídico. E hoje a gente vai ter aqui um bate-papo aí de em torno de 1 hora sobre relacionamento e novos negócios no mercado jurídico. E eu vou falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar o processo. Aqui no segundo slide a gente tem uma breve apresentação, mas, enfim, acho que todo mundo que fez a inscrição deve ter visto o meu perfil lá na página, então acho que não temos que perder muito tempo com isso. Queria só avisar que parece que na interface que vocês têm aí de vocês é possível baixar esses slides em PDF. Não necessariamente para agora, mas para depois vocês poderem, enfim, consultar e dar andamento aí às ideias que vão ser apresentadas aqui. E, de qualquer maneira, caso não seja possível obter os slides agora, não se preocupem que depois a gente vai ter como passar isso para vocês. Isso daí não é preocupação nenhuma, assim como também esse webinar está sendo gravado e depois vocês vão ter acesso pelo próprio site aqui da Eventions, como também pelo canal do YouTube da Auro. Então, de uma forma ou de outra, quem quiser rever, quiser recomendar para alguém, a informação vai estar aí gravada para todo mundo. Vamos ao que interessa. A gente tem uma apresentação dividida em 3 blocos. Um primeiro bloco sobre desenvolvimento de negócios, dando uma geral sobre o que realmente nós temos hoje no mercado jurídico aqui no Brasil. Depois a gente vai aprofundar uma temática essencial quando se fala de novos negócios, que é relacionamento. E, por fim, a gente vai falar de algo tão importante quanto o relacionamento em si, o networking, que é a gestão da informação. E, por fim, eu vou passar algumas referências para vocês, para quem tiver interesse em aprender mais, ler mais, enfim, estudar mais. E no final a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Então, assim, se tudo der certo, a gente deve ter cerca de 45 minutos de exposição e 15 minutos para perguntas e respostas ao final. Tá? Vocês podem fazer pergunta pelo canal de chat, colocando o jogo da velha antes da pergunta, e com isso, para o final, as perguntas vão estar destacadas. Só recomendo que, na medida do possível, vocês façam perguntas pertinentes ao tema, porque elas vão ser respondidas, em sua grande maioria, ao final. Ok? Então, vamos ao que interessa. Falar primeiro de desenvolvimento de negócios, realidade prática no Brasil. E não dá para falar de desenvolvimento de negócios sem falar de marketing. E vamos também, só para ficar claro, né? Quando a gente fala de novos negócios, a gente está falando a mesma coisa que desenvolvimento de negócios, que é a mesma coisa que vendas, e que em alguns escritórios o pessoal coloca o nome de comercial. Mas a gente sabe que vendas não é uma palavra assim muito bem vista, né, na advocacia, então a gente acaba utilizando outros termos. Então, novos negócios, desenvolvimento de novos negócios. Mas vamos lá, vendas. Não dá para falar de vendas na advocacia sem falar de marketing. Quando a gente olha uma empresa tradicional, você tem uma área de marketing, você tem uma área de vendas, e embora em muitos casos essas sejam áreas distintas, elas têm muita relação entre elas. Elas são totalmente complementares. Agora, quando a gente cai no ambiente da advocacia, a gente já tem uma realidade diferente, né? Porque a gente está falando de um mercado que é mais conservador, que só nos últimos, bota aí, 10 anos começou a abraçar com mais veemência esses conceitos aí de gestão, de administração legal, como se fala, de marketing jurídico. Então, quando a gente fala marketing e vendas, o que a gente tem? A gente tem um marketing mais bem estabelecido no mercado jurídico, né? É comum escritórios de médio e grande porte terem profissionais de marketing dentro de casa trabalhando,
E você também tem escritórios menores, escritórios medianos, que trabalham com consultorias de marketing, consultorias de gestão. Mas, enfim, marketing jurídico já é um tema que a gente já vem batendo aí para vocês já há bastante tempo, então já é um assunto já mais corriqueiro. As pessoas falam a respeito, você tem eventos, cursos e tudo mais, muita literatura. Mas quando se fala em vendas na advocacia, você quase não tem muita informação, né? Você não tem muita literatura, você tem os cursos surgindo aqui e ali. E se por um lado o marketing está mais assim organizado, você tem muita informação disponível, vendas realmente está muito no início, né? O que você tem hoje de vendas, tem alguns escritórios de médio, grande porte, alguns eles têm uma área comercial, em alguns casos, etc., com profissionais prestando suporte aos advogados em prospecção, né, em desenvolvimento de novos negócios, mas não tem nada lá muito formalizado. Na prática, o que existe hoje de vendas na advocacia é o advogado que corre atrás, né, para trazer clientes para o seu escritório e poder, com isso, né, trabalhar, enfim, atender o cliente, receber por isso e todo mundo ficar feliz. Mas venda é algo que você pode fazer melhor ou pior, né? Depende de você ter um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de ser mais afeito ao tema, de você ser mais intuitivo para você vender o teu negócio ou não. Ou seja, mas o ideal é você tentar fazer de uma maneira que você possa agregar método ao processo, que você possa realmente ter algo sistematizado para gerar novos negócios regularmente para o seu escritório. E é claro, né, tudo de maneira alinhada com código de ética e tudo mais. Aqui ninguém está falando de fazer nada que seja incorreto, né? A gente só tem que lembrar que todo mundo precisa vender. Todo advogado, ele precisa vender. Tá? Eles querem, né, e precisam vender, só que, na verdade, a gente precisa, né, fazer como eu posso dizer, um rewind, né, retroceder um pouquinho e prestar atenção em alguns aspectos, porque a maioria quer vender, 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 mas vou vender o quê? Vou vender para quem? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, vamos entender um pouquinho mais algumas ideias. Eu tenho uma definição de marketing jurídico, mas que na verdade mostra o quanto o marketing ele está próximo de vendas. Tá? A minha definição sai de um artigo lá de 2007, 2008, já não lembro agora de cabeça. Desenvolvimento de relacionamentos duradouros e mutuamente proveitosos com clientes em potencial e o mercado, com que objetivo? Gerar oportunidades. O que é uma oportunidade? Pode ser um novo contato, pode ser uma nova amizade, pode ser um novo cliente. Eu acho que a gente sempre, quando vai tentar desenvolver relacionamentos, a gente tem que prestar atenção que o objetivo original não necessariamente é vender, é gerar oportunidades que podem ser de qualquer tipo. Você pode fazer um novo contato que vai virar teu amigo e nunca vai comprar de você, mas que pode te indicar para alguém que vai passar a comprar. Então, qualquer oportunidade é oportunidade. A gente tem que tentar entender como de uma maneira bastante ampla. Essa é a ideia. E é aquele negócio, para você vender, você tem que fazer muito dever de casa. Tá? Não existe via fácil, não existe receita de bolo, não existe solução mágica. Tá? Se você quer vender, você tem que arregaçar as mangas e tem que trabalhar. E, principalmente, fazer o dever de casa. E, na verdade, um dos pontos principais da relação entre marketing e vendas é que, quanto melhor for o seu marketing, idealmente mais fácil vai ser o seu processo de vendas. Ou seja, o marketing ele é um facilitador, ou ele deveria ser um facilitador do processo de vendas. Então, eu tenho aqui uma citação que eu gosto muito, né, do Harry Beckwith, é um norte-americano, um consultor. Ele é autor de um livro chamado Vendendo o Invisível, que inclusive eu passo a referência ao final. E ele diz o seguinte: antes de você tentar se vender, torne-se familiar. Na verdade, antes de você vender, você não só tem que se tornar familiar, né? Ser alguém relativamente conhecido pelo teu público, como você tem que começar a interagir, né? Você não é simplesmente conheci hoje e amanhã já estou vendendo. Não é assim que funciona, né? A gente não trabalha com produto de caixinha, né? A gente trabalha com serviço jurídico, serviço profissional, né? Que tem muita
pessoalidade envolvida. Então, você não pode querer conhecer alguém hoje e amanhã já está vendendo. Você tem todo um processo. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar diferentes ações para se tornar conhecido do seu público-alvo, para aí começar a gerar interações e daí, efetivamente, chegar na tal da venda. Né? Que, se você fizer bem feito, certamente a venda vai acontecer de maneira bem transparente. Tá? Então, assim, eu tenho aqui uma seleção, são 2 slides, tá? com um conjunto de possíveis ações. Tá? Eu procurei dividir mais ou menos entre ações que tendem a ser mais institucionais, né? Mais do seu escritório como um todo, tá? E ações mais pessoais, desenvolvidas pelo próprio advogado. Agora, é claro, para quem é advogado autônomo, né, tanto esse slide quanto o próximo são todos pessoais. Então, depende um pouco da realidade de cada um, mas seja advogado autônomo, escritório pequeno, escritório médio, escritório grande, escritório mega, escritório ultra, não vem ao caso. Tá? A gente tem ação que pode ser desenvolvida para todos os gostos, bolsos e portes, etc. Na linha de ações mais institucionais, a gente tem assim, diferentes tipos de ações, como você mandar um informativo para o teu cliente, uma circular, um alerta falando de alguma novidade que, enfim, você sabe que vai afetar positiva ou negativamente seus clientes, e você tem que colocar isso a par deles. Né? A gente também tem blogs, mídias sociais, enfim, próprio site institucional, ou um material, um folder do seu escritório. Mas a gente sempre tem em mente que tem muito material, muita ação que se faz, que são ações mais para conhecimento geral de mercado, etc., e elas não vão ter grandes influências no processo de venda. Então, na verdade, para você ter grandes influências no processo de venda, a gente tem que sempre trazer para o lado pessoal. Tudo aquilo que provocar interação entre pessoas. Tá? Então, nós temos destacado nesse slide para vocês organização de eventos. Existe também, é claro, patrocínio de eventos, ou a mera participação em um evento, mas organizar eventos para clientes, para público em potencial, é uma das iniciativas mais interessantes que tem, desde que você faça bem feito. Mas a ideia é você ter a oportunidade de estar ali cara a cara com o seu cliente potencial, e poder conversar, e discutir, enfim, iniciar aquele processo, né, familiarização, interação, deixa a venda para depois. Eu destaco aqui também a mídia, né, a imprensa. Se você é muito bom num determinado ramo do direito, você deveria trabalhar para você aparecer na mídia que é consumida pelo seu público-alvo. Tá? Você vai saber qual é a mídia que ele consome. De repente, numa cidade de interior, você tem jornais específicos que eu aqui no Rio de Janeiro eu não faço ideia. Então, o importante é você estar presente num veículo que faça sentido para o seu público-alvo. Ok? Enfim, você tem N outras opções de ações institucionais, e tanto evento quanto mídia imprensa, eles fazem parte também de ações pessoais, só que muda um pouquinho a ótica. Ok? A gente também tem outro universo de opções. O que eu posso destacar aqui, enfim, tem artigos, você pode dar aulas, tá? Aulas, né, de temáticas do direito, né? Pós-graduações, pode ser um bom lugar para você conhecer pessoas, potenciais clientes, né? Enfim, você sempre vai encontrar advogados aí numa pós-graduação, não só advogado de escritório, mas quem sabe advogado de empresa. Então, é uma boa oportunidade, né, para conhecer gente nova, né? Que eu diria que acho que é um dos grandes pontos dessa palestra de hoje. Entrevistas para a mídia, para a imprensa, é exatamente o outro lado do que eu coloquei no slide anterior, ou seja, você não só publicar artigos, como você também conceder entrevistas. É você se tornar fonte para um determinado assunto, de modo que o jornalista, quando quiser alguém para comentar aquele assunto que ele sabe que você é o cara, né, ou a mulher, enfim, a cara, não sei como é que a gente coloca aí no feminino, mas ele vai saber e vai ligar para você. Tá? Esse é o ponto. E temos outras ações aqui, como pro bono, propostas, publicações, livros, capítulos. Isso é uma coisa que eu sei que o advogado gosta muito, de escrever capítulo de livro, de escrever livro, etc. Mas a gente tem que sempre pensar o que pode, talvez, né, trazer um resultado mais de curto prazo. Né? Porque no final do dia eu sei que todo mundo quer vender, está todo mundo, sob certos aspectos, desesperado para vender.
tá? Alguns mais, outros menos, mas a gente sabe que o pessoal sempre quer vender e quer fazer aquilo ali para ontem, e não é necessariamente assim que a coisa funciona. Mas a gente pode tentar adotar associações, como é que se diz? Ações que facilitem mais acelerem mais esse processo, ok? E aí tem quer dizer, são N ações, tá? Mas aí eu destaco uma outra que eu gosto muito, palestras e apresentações, né? O outro lado de eventos, é você falar em público, isso geralmente é muito positivo, você tem a oportunidade de ser abordado por possíveis clientes, enfim. E se você está assistindo um evento de terceiros, você também pode abordar o palestrante, enfim. Tudo isso, na verdade, deveria culminar ou deveria, de alguma forma, levar para o que eu chamo de relacionamento networking, que é exatamente o segundo bloco dessa apresentação. Você tem, assim, N possíveis ações para você realizar, e a questão é a seguinte: o que realmente no final do dia, o que no final do dia realmente interessa? Tá? Porque vocês viram um monte de sugestão ao longo de 2 slides, esses slides eles não têm tudo que poderia ser feito, mas vocês podem chegar e falar assim: poxa, mas eu tenho que fazer isso tudo aí para conseguir alguma coisa, né? Para me tornar familiar no mercado, para de repente poder começar a desenvolver relacionamentos? Não, não necessariamente. Você não precisa fazer tudo. É aquilo que eu já falei. Você tem que ver qual é a sua realidade, o seu contexto de atuação, da sua cidade, do seu mercado, e ver o que faz mais sentido, o que você considera que pode dar um retorno mais positivo. Tá? Então, assim, pensa na tua realidade. Agora, o ponto assim, que eu recomendo no mínimo, você deveria procurar desenvolver relacionamentos, praticar o chamado networking, porque relacionamento é a base de tudo. Tá? Agora, um ponto que assim, é fundamental assim, a gente destacar, que está ali no finalzinho do slide, é que seja lá o que for que você vier a fazer, seja apenas uma única ação, ou 2, ou 3, ou enfim, no final do dia o que interessa não é quantidade, é qualidade e, acima de tudo, relevância. Tá? Você tem que procurar ser relevante para o seu mercado. Tá? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje, e com o advento da internet isso se multiplicou, é que todo mundo hoje publica conteúdo na internet. Só que cadê o conteúdo efetivamente relevante? Então a gente tem que procurar friamente avaliar o que a gente está querendo fazer, as ideias que passam nas nossas cabeças, para tentar ver o que realmente é relevante. Ah, mas eu acho relevante. Então, apresenta para alguma outra pessoa para ver se ela corrobora a sua opinião. Tá? Então, assim, a gente tem que procurar ser relevante em tudo. Ser relevante no artigo, ser relevante na entrevista, ser relevante no tipo de evento que a gente está organizando, ser relevante nos eventos que a gente participa, como mero participante sentado lá atrás. Tá? A gente tem que ser relevante nos nossos relacionamentos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, é aquele negócio. Faça menos, mas faça bem, faça direito. Tá? Essa é a regra básica. Tá? Vamos lá. Então, assim, a gente agora vai falar bastante sobre relacionamento, tá? Porque a minha ideia no primeiro bloco foi dar uma introdução geral e trazer para relacionamento. Porque aqui é o ponto em que a maioria, na minha opinião, peca. Tá? Conheci até hoje pouquíssimos advogados que fizessem networking de uma forma sistematizada. Tá? Já conheci um no Sul, tem um lá em Fortaleza, enfim, eventualmente eu conheço alguns que você vê pela conversa que você tem com a pessoa, que a pessoa ela tem um método de networking. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer. Porque se você desenvolver eventos, se você participar de eventos, se você publicar artigos, se você conceder entrevistas, enfim, se você se colocar em evidência, se tornar familiar, as pessoas vêm até você, você tem que fazer alguma coisa com isso. Entendeu? E não só as pessoas que vêm até você, mas você também ir, né, até as pessoas. Vamos tentar entender um pouco o mercado, né? Como é esse mercado em que a gente atua, mas mercado de maneira ampla. Vamos sair do mercado jurídico. Como é que o mercado, tá, funciona? O mercado funciona da seguinte maneira. Você sempre vai ter gente querendo vender, 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 vender. Você tem gente vendendo o tempo todo. Na padaria, na banca de jornal, na livraria, entendeu? Sempre tem gente vendendo.
Tá? Passagem aérea, hospedagem de hotel, pacote turístico, produtos eletrônicos, sempre tem gente, empresas, né, vendendo. Esse é o objetivo das empresas, né, dos negócios, é vender. E qual é o ponto nesse processo característico do mercado? O negócio é vender. Se eu vou ter algum contato depois, algum relacionamento, esse é detalhe. Meu objetivo é efetuar uma venda. O que vem depois não é problema meu, de repente é lá com suporte, com assistência técnica, etc. Meu objetivo aqui é vender. Tá? Se eu sou um vendedor, é vender a minha cota. Se eu sou uma loja, é vender o estoque, enfim, atender as metas estabelecidas, etc. Só que esse tipo de equação, né, como eu estou chamando aqui no slide, não se aplica ao mercado jurídico, porque a advocacia é um serviço profissional. Tá? A gente aqui não está vendendo uma caixinha, um aparelho celular, uma bebida. Nós vendemos o nosso tempo. Né? Os advogados vendem o seu tempo, resultado da sua experiência, do seu investimento em educação e tudo mais. Então, na verdade, e o advogado, em geral, a advocacia ela é pessoalizada, né? Quer dizer, você tem ali a pessoa do advogado interagindo com a pessoa do cliente, seja um cliente pessoa física ou um representante de um cliente pessoa jurídica, mas é sempre mano a mano, pessoa a pessoa. Tá? Então, isso pede mais do que esse slide. Então, a dica é inverte o slide, né? Vira ele 180. Tá? Isso é exatamente o que eu venho falando desde o início dessa palestra. Procure sempre, né, desenvolver relacionamentos. Ou seja, torne-se familiar, crie interações, estabeleça contatos e desenvolva relacionamentos. Se você desenvolver relacionamentos, e vamos lembrar da palavra-chave, relacionamentos relevantes, tá? Não só para você, para outra pessoa, você aumenta a chance de você gerar oportunidades e novos negócios. Tá? Na advocacia, onde você tem muita pessoalidade, muita recomendação, muita indicação, você tem que trabalhar relacionamentos. Não existe outra maneira que possa ser mais eficaz. Embora, é claro, dá trabalho pra caramba. Então, assim, é aquilo que eu falei. Via fácil não existe. Tá? Então, vamos lá. Falar um pouco sobre desenvolvimento de relacionamentos, tá? Que é o chamado networking, né? Mas não é fazer networking de uma maneira geral que não chega a lugar nenhum. A gente aqui tem um objetivo, a gente quer gerar oportunidades, a gente quer gerar negócios. Tá? Então, do que a gente está falando aqui? Né? Porque relacionamento, né, pode, né, como é que se diz, ter vários significados. Tá? O que é o networking? Tá? Porque para desenvolver relacionamentos, você tem que praticar networking. Tá? Você tem que conhecer gente nova, mas não basta apenas conhecer gente nova, você tem um monte de ações que você precisa desenvolver. Então, o chamado networking, ele é o trabalho de alimentar, cultivar e explorar uma rede de relacionamentos. E aí isso envolve questões que podem parecer óbvias, mas não são, do tipo, quem que eu conheço? Tá? Agora, mais importante do que quem eu conheço é quem me conhece. Porque eu posso conhecer um monte de gente. Agora, essas pessoas, elas me conhecem, né? O que eu estou querendo? Né? Ah, eu estou querendo vender. Tá, mas essa outra pessoa que eu quero que compre de mim, o que ela está querendo? Que tipo de problema ou de solução ela... Né? Que problema ela tem para resolver ou que tipo de solução ela está buscando? Tá? Então, na verdade, quando você desenvolve networking, você tem que, digamos assim, desequilibrar um pouco esse processo e ser menos você e mais outra parte. Tá? Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui, né, mais importante é quem nos conhece e como nós podemos ajudar essas outras pessoas, é uma questão de ser lembrado. Né? Você vai fazer sentido, você vai ser relevante para quem lembrar de você. Se fulano não lembra de você, é porque você não é relevante para fulano. Ah, mas eu não poderia tentar ser relevante? Pode. Entendeu? Vai depender de como você vai trabalhar esse relacionamento que muitas vezes ainda nem é um relacionamento. Tá? Vamos ver um pouquinho mais aqui. E é exatamente isso. É contato ou relacionamento.
Tá? Todo mundo, de maneira geral, conhece um monte de gente. Tá? Você vai ter aí uma agenda de papel com nomes e telefones, você pode ter aquele aparato das antigas que fica em cima da mesa com ficha por contato, com nome, telefone, etc. Você pode ter na agenda do Outlook, né, um ambiente digital, mas enfim, contato todo mundo tem um monte de contato. Tá? Mas contato não é relacionamento. Tá? Mais uma vez, contato, se a pessoa não lembra de você, é um contato. Agora, se a pessoa lembra de você, e você também lembra dela, obviamente, você tem um relacionamento. Porque ninguém vai lembrar de você porque meramente você trocou um cartão de visitas num evento ontem. A pessoa vai lembrar porque a troca de cartão foi a finalização de um contato inicial que deve ter tido uma conversa interessante para ambas as partes. Tá? Então, é aquele negócio. Uma lista de contatos não necessariamente se traduz numa rede de relacionamentos. O que nós estamos querendo aqui é desenvolver uma rede de relacionamentos para gerar oportunidades. Então, novamente, você lembra de seus contatos? Se você pegar a sua lista de contatos, de quem você realmente lembra? Você consegue lembrar das pessoas, quando você conheceu essas pessoas, se você já fez alguma coisa para elas, ou se elas já fizeram alguma coisa para você, entendeu? E elas lembram de vocês? Então, assim, a gente tem várias questões assim que precisam ser pensadas quando a gente, enfim, quer desenvolver relacionamentos. Tá? Só trocar passivamente cartão de visitas não resolve absolutamente nada e vocês vão estar perdendo assim, a grande oportunidade de fazer acontecer. Que mais? E aí a gente chega, né, no cartão de visitas, que eu já falei um pouco sobre ele, que é o grande compreendido, tá? Porque qualquer pessoa que entra no escritório, que entra numa empresa, uma das primeiras coisas que a pessoa pede quando começa a trabalhar, já no primeiro dia é: cadê o meu cartão de visitas? Eu quero um cartão de visitas. Eu vou ter um cartão de visitas? Porque eu quero um cartão de visitas, eu preciso de um cartão de visitas. E aí, quando é que eu vou receber meu cartão de visitas? Ou seja, as pessoas têm assim uma grande excitação, né, por ter um cartão de visitas, mas a sua grande maioria, elas não sabem dar o devido uso ao cartão de visitas. Entendeu? Muitas vezes elas nem trocam. E quando trocam, nem entregam para terceiros, elas também não fazem nada com isso. Tá? Então, o processo de networking, né, de desenvolvimento de relacionamentos, em linhas gerais, ele começa com uma troca de cartão de visitas. Né? Mas não é só a troca em si do cartão. A troca faz parte de um processo em que alguém conhece outra pessoa num coquetel, ou que uma pessoa é apresentada a outra. Tá? Então, assim, se você não tiver método, dificilmente você vai evoluir. Tá? E a parte final desse webinar, que é a parte de gestão de informação, tem a ver com método. Entendeu? Você gerenciar a informação é você ter um sistema, né? Um método, uma forma de você organizar informação que você considera que vai ser relevante e vai ajudar você no seu negócio. Então, algumas dicas tá nesse slide e só para deixar bem claro, até porque acho que eu não falei isso no início, e acho que nem está também no meu perfil lá da página de inscrição, eu não sou advogado, eu sou administrador, e hoje eu trabalho dentro de um escritório de advocacia, mas já trabalhei como consultor, e na minha primeira incursão como consultor em 2007, 2008 e 2009, eu fiz exatamente, tá, o que eu estou falando aqui para vocês. Tá? É claro que o tempo não permite entrar em detalhes completos, mas eu desenvolvi networking a 3x2 e 80% do que eu gerei em termos de consultoria foi fruto de networking. Os empregos que eu tive desde então foram frutos de networking. As palestras e cursos que eu apresentei foram fruto de networking. Fazer exatamente o que eu estou recomendando aqui. Então, assim, posso dizer, por experiência própria, que funciona. Agora, vou dizer também, não é fácil. Dá trabalho pra caramba. Mas até hoje, tá? Hoje em dia eu já não faço tanto quanto já fiz no passado, mas até hoje eu faço, eu tenho retorno, né? Colho frutos, né? Desse networking que eu desenvolvi intensamente entre 2007 e 2009. Então, não é nenhuma, como é que se diz,
dica que não venha a funcionar. Funciona, mas dá trabalho. Tá? Mas o retorno eu acho incrível. Mas, enfim, o que você tem que fazer quando você recebe um cartão de visita? Tá? Ou melhor, quando você conhece alguém, em qualquer ocasião que for, né, a troca de cartão ela deve ser o final desse primeiro contato que você estabelece com a pessoa. E vocês têm que conversar assuntos que sejam de interesse comum, mas a minha dica é: fale quase nada de você e alimenta, provoca outra pessoa para que ela fale dela, do trabalho dela, do que ela está precisando, etc. Se ela perguntar de você, você fala, mas tenta falar menos de você e escutar mais a outra parte. Porque o grande problema que a gente tem, isso não é só na advocacia, é que o ser humano ele gosta mesmo é dele mesmo. Então, se ele tiver a oportunidade de falar dele para alguém, ele vai falar. E eu posso te garantir que a outra pessoa não está afim disso. Tá? Então, enfim, a gente tem que ter esse primeiro contato de conversação, etc. E aí você troca o cartão. O que você faz com o cartão quando você volta para o teu escritório? Tá? É basicamente o que está aqui. Você tem que cadastrar em algum lugar. Ou no seu Outlook. Idealmente, você tem que colocar e-mail digital. Tá? Eu conheço muita gente que guarda numa pilha, na gaveta, para quando precisar. E um ano depois, quando você precisar, como é que você vai saber que você vai precisar se você simplesmente botou um ano atrás aquele cartão na gaveta? A não ser que você tenha uma memória privilegiada, dificilmente você vai lembrar. Então, assim, procure cadastrar em algum cadastro, seja no teu sistema jurídico, no seu Outlook, e no campo de notas, coloca tudo o que você lembrar dessa pessoa. Tá? Se é casado, se tem filhos, se gosta de cachorro, se gosta de gato, se gosta de rock, se gosta de metal, se gosta de pop, se gosta de samba, enfim, o que você conseguir extrair da conversa, você deveria agregar, porque isso pode te ajudar em contatos posteriores. E o que mais que você faz? Você não só guarda essas informações, como você deve fazer o chamado FUP, follow-up. Você tem que, no dia seguinte, no máximo uma semana depois, você deveria escrever para essa pessoa, mandar um e-mail e retomar a conversa, chamar atenção para alguma coisa que vocês conversaram, para o que tinha naquele coquetel, naquele evento, naquela palestra, enfim. Você tem que, é por isso que você tem que fazer a anotação. Tá? E aí aquele negócio, você tem que iniciar um processo de relacionamento daí. Por exemplo, se o teu escritório ele tem um informativo mensal, bimestral, etc., o que você não deve fazer? O que você não deve fazer é simplesmente passar o e-mail dessa pessoa lá para o teu marketing, ou seja lá quem é que envia o informativo, e essa pessoa um mês depois começa a receber o informativo e... Mas por que eu estou recebendo isso? Foi porque eu conheci aquele cara lá atrás? Não, não faça isso. Tá? Escreve para a pessoa, anexa o teu informativo, coloca o link e fala, pô, fulano, foi um prazer conhecer você lá no evento, tal, 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 né, aqueles assuntos interessantes, pipipi, papapá. E olha só, nós aqui no escritório nós temos esse informativo que é relevante, e é bom que seja relevante mesmo, e eu estou compartilhando aqui com você, se você puder de repente dar uma olhada, me dar teu feedback, diz se é legal, se não é, o que você acha. E a questão é a seguinte, se você quiser receber ele regularmente, me dá um toque que eu falo para o meu pessoal e aí você passa a receber. Essa é a maneira correta de fazer. Agora, se você volta de um evento onde você trocou cartão com 40, 50 pessoas, você certamente vai dizer, poxa, mas eu vou ter que fazer isso com todo mundo, mas aí é muito trabalho. Enfim, a questão é a seguinte, você quer desenvolver relacionamento ou você só quer ter uma pilha de cartão pegando teia, né, e poeira em algum canto? A questão é o que você quer. Tá? O que eu estou falando aqui é detalhe. Você tem que pensar o que você quer. Tá? Se você quer continuar fazendo o que você sempre fez, continue fazendo o que você sempre fez. Agora, se você quer algo diferente, você tem que agir diferente. Tá? E networking, muitas vezes é uma atividade compreendida pelas pessoas, mas ela traz resultados sim. Agora dá trabalho, dá trabalho. Entendeu? Agora, se você tem uma secretária, dá lá os 40, 50 cartões para ela e pede para ela cadastrar. E em relação às anotações, muita gente o que faz é, quando troca o cartão e se afasta da pessoa, né, vira o cartão e faz a anotação. Tudo que você conseguir lembrar, você anota no cartão. E aí você dá para sua secretária, ou para quem for que possa te ajudar com isso, a pessoa cadastra com essas informações no sistema. Agora, o follow-up, né, não só esse primeiro follow-up, mas todas as interações, tá, para utilizar o termo que eu utilizei lá na frente, né? Todas as interações quem tem que fazer é você, né? Se você considera que é válido você avançar, né? Pegar esse contato e transformar ele no relacionamento, é você que tem que fazer.
É você que tem que entrar em contato. É você que tem que, ao ler uma notícia no jornal que você acha que possa ser interessante para determinado contato, você que vai mandar para essa pessoa e vai dizer, poxa, li essa matéria aqui, que interessante, tem a ver com aquilo lá que a gente falou. Tá? Dá trabalho? Dá trabalho pra caramba, mas posso garantir que traz muito resultado. Muito resultado. E às vezes traz resultado de imediato e às vezes traz resultado anos depois. Tá? Ou seja, relacionamentos valiosos podem surgir com o tempo. Essa é a ideia. E aí vem um ponto aqui interessante, né? Aprofundar um relacionamento ou não. Se você conheceu 50 pessoas num evento, talvez você fazer follow-up nessas 50 e tentar desenvolver relacionamento vai ser mais difícil. Mas eu posso dizer por experiência própria. Faz follow-up nos 50, porque desses 50, eu posso te garantir que não vão ser todos que vão responder. Porque as pessoas do outro lado, tem gente que também não está nem aí, não está afim de ficar trocando e-mail, não está afim de desenvolver relacionamento. Então, se você realmente conheceu 50, se você fizer follow-up para 50, de repente você tem resposta de 20. Esses 20, eles têm interesse. Entendeu? E aí pode ser que você continue avançando na conversa, e desses 50 você tenha bons relacionamentos com 5 pessoas, que vão fazer a diferença na sua vida pessoal ou profissional. Mas o ponto é esse. Tá? Então você tem que investir tempo, e se você conhece pessoas novas regularmente, será preciso dar continuidade a esses possíveis novos relacionamentos. Dá trabalho? Dá trabalho pra caramba. Entendeu? Nada vem fácil. Agora, assim, uma prática mais recente que eu tenho procurado fazer é sempre que eu conheço uma pessoa, né, você pode fazer um follow-up por e-mail, ou o que você faz? Você entra no LinkedIn, e já fica aqui a recomendação, quem não está no LinkedIn, eu recomendo que entre, e estando no LinkedIn, você tenta ver se essa pessoa que você conheceu, ela está no LinkedIn. Se estiver, você se conecta com ela e você faz o teu follow-up na mensagem de pedido de conexão. Agora, se ela não está, você pode até fazer aquele e-mail, acho que do LinkedIn, que você convida a pessoa para fazer parte do LinkedIn, mas aí fica muito complicado. Aí faz um follow-up por e-mail separado. Mas se a pessoa está no LinkedIn, conecta por ali. E o LinkedIn, ele acaba virando um bom cadastro, porque você tem várias informações da pessoa, e você pode taguear, né, criar tags, né, associar tags aos seus contatos, à sua rede de contatos no LinkedIn. Então, por exemplo, eu tenho uma rede de contatos, eu tenho, sei lá, 800, 900 pessoas no LinkedIn, não sei quantas, e eu tenho tags. Tá? Eu tenho tag advogado, para eu saber quem é advogado, eu tenho tag corporação, aí eu tenho pessoas que vão ter a tag corporação, departamento jurídico e advogado. Ou seja, eu consigo identificar no meu grupo facilmente todo mundo que é advogado de departamento jurídico. Eu consigo que se diz identificar advogados de escritório, pessoas de marketing como eu de outros escritórios. Isso você consegue tagueando, né, os seus contatos. Mas dá trabalho taguear? Dá trabalho. Como eu falei, qualquer coisa que tenha a ver com desenvolvimento de relacionamentos dá trabalho. Não existe via fácil. Tá? Então, fica essa dica do LinkedIn. E eu tenho aqui mais algumas dicas que elas são muito alinhadas com tudo que já foi falado. Tá? Para você desenvolver uma bem-sucedida rede de relacionamentos, né? Você tem que investir não só nos contatos que você já tem, de repente você tem muito diamante bruto entre os seus contatos que você poderia efetivamente desenvolver em diamantes lapidados, mas ao mesmo tempo você tem que procurar conhecer gente nova e expandir a sua rede. Tá? Sempre com a mente aberta. Você pode conhecer uma pessoa que você acha que não tem nada a ver com o teu negócio, mas quem sabe essa pessoa não possa recomendar outras e por aí vai. E aquele negócio, você tem que ter disciplina, você tem que ter muita paciência e uma palavra que anda junto com relevância, autenticidade. Tá? Você não vai dizer o que outra pessoa quer ouvir só porque você quer agradar. Você tem que ser autêntico, você tem que ser você. Tá? Não tenta agradar todo mundo, não tenta fingir o que você não é, porque não vai dar certo. Você realmente tem que ter interesse sincero na outra parte, querer ajudar, para depois ser ajudado. É assim que a gente desenvolve relacionamentos e, no caso, né, dos novos negócios, é assim que você consegue ter abertura para provocar um contato mais próximo, para falar do seu trabalho, agendar uma reunião e tudo mais. Mas a gente sempre tem que entender que relacionamento ele tem que ser recíproco. Tá? Ele tem que ser equilibrado. Ainda que no início você desequilibre para o lado do seu contato, né, a quem você quer, digamos, agradar, trazer
né, desenvolver um relacionamento e tudo mais. Mas não, é aquilo que eu falei, seus interesses eles vêm em segundo lugar. Primeiro são os interesses da outra parte. Se você focar no interesse da outra parte, certamente você vai ter retorno em algum momento. Esse também, se não tiver retorno, paciência, não é para ficar aborrecido, passa para outro contato e toca o barco, porque a vida é assim. Você não pode querer que todo mundo tenha interesse em você ou que você tenha interesse em todo mundo. Tá? Isso vai depender da química, dos contatos que vão ser desenvolvidos. No final do dia, não é muito diferente de relacionamento homem-mulher, relacionamento amoroso e tudo mais. Tá? Só que a gente está falando de relacionamento em nível profissional para, quem sabe, gerar negócio, oportunidades diversas e tudo mais. Então, reciprocidade e relevância, autenticidade são palavras fundamentais para vocês. Que mais? O que eu posso falar aqui? E aí, aquele negócio, a gente vem falando de várias questões, né, tanto no primeiro bloco quanto no segundo bloco, que tem muito a ver com sistematização, com ter método, né, com eventualmente ter algum sistema. Sistema pode ser tanto algum esquema que você rascunha num papel, numa planilha de Excel, ou pode ser um sistema, né, tecnológico, um sistema jurídico que você tem no seu escritório. Tá? Então, assim, existem algumas recomendações que são básicas. Tá? Fica difícil você querer, né, estabelecer contatos, desenvolver relacionamentos, se você não sabe quem você é, que público que te interessa, se você não sabe o que você faz. Tá? É claro que para um advogado autônomo é uma estrutura menor, você tem mais chances de você entender o seu trabalho e o que você é demandado. Mas à medida que o escritório aumenta de tamanho, você tem um número maior de advogados, nem todo mundo sabe o que o escritório faz, o que dá mais dinheiro, o que dá menos dinheiro, que tipo de cliente que o escritório efetivamente tem. Então, é importante, na medida do possível, tá? Eu diria, assim, é extremamente recomendável, como está no slide, mas eu sei que todo mundo acha que pode ser não tão relevante assim. Mas, no mínimo, você deveria ter um cadastro de clientes, e não só de clientes, mas cadastro de maneira geral. Ele pode ter os seus clientes atuais, ele pode ter esses contatos que você fez no evento de ontem, aqueles 50 contatos, eles poderiam entrar no cadastro centralizado do escritório, idealmente. Cadastro de pessoas da imprensa, empresas que organizam eventos, contatos de editoras, enfim, qualquer contato é contato. E aí você, claro, você tem que poder, nesse cadastro, identificar quem é cliente, quem é cliente potencial, prospect, né? Quem é um potencial cliente que você está namorando para tentar ver se consegue vender, e quem é fornecedor, enfim, você tem que ter um cadastro atualizado, tá? Um dos grandes problemas de cadastro em escritório de advocacia é que o cadastro disso é útil para quê? Para você realizar o trabalho que tem que ser feito e para você cobrar por esse trabalho. Ou seja, geralmente você não vai ter o contato do seu cliente propriamente dito no cadastro. Você vai ter o contato lá do financeiro, contas a pagar, etc. Isso não é o que nós precisamos para desenvolver relacionamento. Então, é fundamental criar o hábito de colocar qualquer contato no cadastro central do escritório. Ah, mas eu não quero dividir meus contatos. Paciência, então coloca no cadastro do seu computador. Tá? Mas você tem que colocar essa informação em algum lugar. Tá? Outra dica importante, registrar a origem, não só de clientes, mas de qualquer potencial cliente que entre em contato com o seu escritório. Ou que você traga por mérito seu de prospecção. É você saber, eu fiz contato com um determinado cliente. Qual é a origem? Ah, eu fiz prospecção. Tá? Ah, esse cliente entrou em contato comigo, esse potencial cliente, né, entrou em contato comigo. Então, você coloca lá, ele veio porque leu uma notícia no jornal, ele veio porque me assistiu numa palestra e entrou em contato depois. Isso tem que ser registrado, independente se ele vai virar cliente ou não. Tá? Porque quem virou cliente, ótimo. Mas quem não virou cliente, você tem que tentar descobrir por quais razões, né? Não virou cliente. Mas é importante saber que essa pessoa veio por essa ação, por aquela ação. Tá? Porque, de repente, ela não aceitou a tua proposta porque achou cara, porque só estava fazendo sondagem. Mas, enfim, você tem que guardar a informação de onde vieram esses clientes potenciais. De onde eles vêm. Que tipo de ação que eu faço que me dá mais retorno? Tá?
É indicação de um cliente atual, é indicação de alguma pessoa do mercado, é networking, é aluno, é o quê? Você tem que colocar isso. Aí tem que consolidar esses dados para depois você saber o que dá mais retorno e continuar investindo. Você também tem que conhecer o escritório, sua clientela, em maior profundidade do que é habitual. Isso tem a ver com o uso de sistema jurídico, que é o próximo slide. Né? E é isso, né? É o próprio último item desse slide, que é ter um sistema jurídico. Idealmente, você tem que ter um sistema jurídico no teu escritório, um sistema de gestão. Você tem que saber o que acontece. Sistema não é só para controlar processo e, eventualmente, fazer cobrança. Tá? Sistema é para você conhecer a sua clientela, conhecer o seu negócio, conhecer em que você é demandado. Então, é fundamental você ter um sistema e usar muito bem esse sistema. Não basta só instalar ali e achar que o sistema vai resolver a sua vida. Você tem que saber usar o seu sistema. E o grande problema no uso de sistemas jurídicos no país é que eles são mal alimentados, são mal usados. Então, se você alimenta mal o seu sistema, você não vai conseguir puxar relatórios que te dizem quem são seus principais clientes, em que áreas do direito vocês são mais demandados, quais são as localidades mais relevantes. Enfim, se você alimenta mal, você vai ter relatórios ruins. Se você alimenta bem, você vai ter bons relatórios para suportar o quê? A sua tomada de decisão. No final do dia, é isso que a gente quer, tá? Tomar decisões sobre qual é o nosso público-alvo que a gente quer apostar agora, né? Vamos fazer um evento para determinado público, enfim. Por quê? Se você alimenta bem o seu sistema, ele vai te responder muita coisa legal. Tá? Esse slide ele tem uma lista que mostra claramente o que você pode ter num sistema. Quais são os clientes mais lucrativos? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? Aí depende da realidade de cada um. Se você trabalha com empresas, grupos empresariais, ou seja, você descobre que um cliente seu faz parte de um grupo maior, e esse grupo maior tem outras empresas que não são clientes. Como é que você se aproxima? Bom, uma empresa do grupo já é cliente, então, de repente, eu posso, né, fazer um networking aqui para tentar me aproximar, né, de outras empresas do mesmo grupo. Localidades representativas. Né? Meus clientes eles estão onde? Só na minha cidade? Tem clientes de outras cidades, de outros estados? Mas eu atendo cliente pessoa física. Legal, vamos trabalhar com bairro. Né? Quais são os bairros mais representativos? De repente, seu escritório está num determinado bairro e a sua clientela está concentrada num outro bairro. O que isso significa? De repente, você poderia pensar em mudar o seu escritório para esse bairro onde está a sua clientela, ou criar um posto avançado, não sei. Mas se você não tiver essa informação, você não pode nem começar a pensar nela. Tá? Então, a gente está falando de informação relevante para você tomar decisões. E você poder seguir com seus objetivos de novos negócios, e seja lá do que for que você quiser fazer. Inclusive, definição daquelas ações que eu listei lá no início. Né? Eu vou escrever um artigo. Vou escrever um artigo para quê? Vou publicar onde? Qual é o meu público que está me interessando? Tá? Então, o que mais que a gente pode puxar de um sistema jurídico, se ele for bem alimentado? Tá? Não existe mágica. Áreas e serviços demandados é a expertise técnica dos seus advogados, do seu escritório. Né? Em que vocês são mais demandados? A gente faz societário, tributário, imobiliário. Ok, todo mundo é demandado igual? Você, pelo sistema, você vai saber o que é mais demandado, o tipo de serviço que é demandado. É contencioso, consultivo? Consultivo de que tipo? Contencioso de que tipo? Né? Qual é o perfil do cliente? Né? Quais são os casos mais representativos que eu tenho aqui no meu sistema? Né? Qual é a relação entre equipes e clientes? Né? Quais são aqueles clientes que eu não tenho faturamento sempre? Quais são os clientes que eu tenho faturamento sempre? E, muito importante, se você trabalha com empresa, setores representativos, que é a expertise de negócios. É a soma da expertise técnica, que é o conhecimento que vocês têm do direito, com a aplicação desse conhecimento. Em que setores do mercado eu aplico mais esse meu conhecimento jurídico? Né? Você vai ter essa informação e você vai saber. Isso pode guiar em termos de presença na mídia, em termos de que eventos você deveria participar, que tipo de evento você deveria patrocinar, que tipo de evento você deveria organizar para determinado tipo de público. Entendeu? Muito daquilo que a gente vem falando desde o início é orientado por você conhecer quem é
o seu escritório, como é a sua prática, o que realmente é relevante na sua prática, o que é mais demandado pelo mercado, em que você é bom. Você tem que saber isso de forma precisa para você poder definir onde é que você vai fazer networking. Né? Porque eu falei tanto de networking, e networking é algo que você pode fazer em qualquer ocasião. Mas se você puder fazer em ocasiões que têm a ver com o seu negócio, certamente você vai ser mais bem sucedido. Não existe mágica. Você tem que olhar para a informação e aprender com isso. Tá? Se você não tiver sistema, você pode trabalhar com planilha de Excel. Não é muito recomendável, mas enfim, quem não tem cão caça com gato ou alguma coisa assim, mas é extremamente recomendável que vocês tenham um sistema jurídico e utilizem. Tá? Hoje tem sistema jurídico para tudo quanto é tipo de bolso, então não é mais uma desculpa, é caro ou não tem, é complicado. Invista em investimento, aprenda a usar e faça o devido uso. E o Excel é aquele negócio, eu uso bastante para fazer análise de cliente, análise de setor e etc. Eu exporto do sistema que eu tenho aqui no escritório e eu faço análise em Excel, porque Excel te permite vários tipos de transformações da informação que você tem na planilha, algo que nem sempre você consegue fazer, né, dentro de um sistema jurídico. Entendeu? O sistema jurídico já gera muitos relatórios interessantes, mas quando você fica mais sofisticado, você acaba buscando outros tipos de análise. Então, talvez não seja a realidade de vocês hoje, mas é aquele negócio. Usem o sistema. Tá? Veem do avesso, coloquem a informação lá de maneira sistematizada. Acho que o grande problema dos sistemas em escritórios é que você tem diferentes pessoas alimentando, mas elas não entendem a importância de alimentar corretamente. Então, colocam informação completa, informação incorreta, e aí no final você quer consolidar para gerar um relatório para conhecer o seu negócio e você não conhece nada porque, enfim, você não tem informação de qualidade. Tá? Enfim, existem outras dicas aqui para vocês, como você deveria estar melhor preparado para o fruto do networking, que normalmente são reuniões para você apresentar os seus serviços, etc. Então é interessante você ter muito bem organizado, né, a apresentação do seu escritório. Não basta só ter o site ou ter um folder, você tem que ter esse conteúdo em algum lugar que você possa incluir numa proposta, num e-mail, no corpo de um e-mail. Currículos dos seus advogados, algo que você possa ter com foto para circular por e-mail, né, descritivos das áreas de atuação. Seria muito interessante isso, você pode fazer com uma planilha de Excel, que é começar a registrar casos representativos. O que você fez, para quem você fez, quando você fez. Tá? Não precisa nem dizer o nome do cliente, você pode dizer assessoria jurídica a investidor em questões de family office, assessoria à empresa de telecomunicações em processo de consolidação de diversas entidades. Bota o máximo de detalhe que você conseguir, se você tiver números, valores, etc. Tá? O cliente gosta muito de número e estatística. Tá? Jornalista também adora número e estatística. Então, é importante você ter essas informações para você não chegar de mão abanando numa reunião. Tá? Ou não dar o devido peso ao e-mail em que você está dando continuidade àquele relacionamento que você começou a desenvolver lá atrás, e aí você quer falar um pouquinho mais da sua prática, né, ou da sua experiência, e aí você não tem nada pronto. Tá? Invista um tempo em ter esse tipo de informação que está listada aqui no slide, disponível para você, em Word, em Excel, como vocês quiserem, tá? Mas tenham isso bacana, revisado. Se vocês têm clientes no exterior, também em inglês, tá? Português, espanhol, o que fizer sentido para vocês, mas vocês têm que ter esse tipo de conteúdo pronto. Muitas vezes ele vai ser relevante para você inserir numa proposta que você vai enviar. Tá? E está um pouquinho além do nosso tempo previsto, para a gente entrar na parte das perguntas. Eu só queria passar algumas referências rápidas para vocês. E, enfim, pela página de inscrição no webinar, vocês têm o meu contato do LinkedIn. Aqui no final dos slides vocês têm o meu e-mail, mas assim, quem quiser referências, contatos e mais conteúdo, vocês também podem visitar o site, que é o seguinte, www.marketingjuridico.com.br. É bem fácil, tá? marketingjuridico.com.br. Tá? Lá vão ter várias dessas referências que eu estou passando aqui ao final, menos esse livro, tá? Esse é o livro do Harry Beckwith, que eu tinha apresentado lá no início. É um livro muito bom, vocês encontram em qualquer livraria. Eu recomendo muito a leitura. Tá? É a principal recomendação que eu tenho na minha área.
E aí, lá no marketingjurídico.com.br, vocês vão encontrar esse estudo sobre departamentos jurídicos que eu coautorei em 2010. Vocês vão encontrar também um estudo sobre marketing jurídico no Brasil e também no México, mas não é o nosso foco aqui, que eu coautorei em 2011. Vocês vão encontrar também um e-book com 17 artigos que eu escrevi no passado. Isso tudo está lá no marketingjurídico.com.br. E dito isto, a gente vai agora para as nossas perguntas e respostas, né, claro. Eu vou, mais uma vez aqui no slide, tem aí os meus contatos, mas não deixem de baixar o PDF, vocês vão ter meu e-mail, quem quiser depois mandar pergunta, entrar em contato, estou à disposição de todos vocês. E espero que a exposição, eu sei que foi um pouco breve, mas eu espero que ela tenha sido relevante, positiva para vocês e que ajude, enfim, vocês aí no dia a dia. Vamos para as perguntas, então. São 3h55, a gente tem aí pelo menos 15 minutos de pergunta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma primeira pergunta do Frank. O que você tem a dizer sobre a participação de eventos e como se relacionar nesse ambiente? Bom, em grande parte eu falei, né, no webinar sobre eventos. Se você não tem condição de organizar um evento, se você não tem condição de patrocinar um evento, participe de eventos que sejam relevantes à sua prática, ao seu trabalho. Tá? Não sai participando de qualquer evento. Identifica quais são os eventos que fazem sentido. E aquele negócio, você no evento você tem palestrantes, se os palestrantes forem potenciais clientes, é aquele negócio, você pode tentar estabelecer contato com uma pessoa antes da palestra ou depois da palestra. Depois da palestra vocês sabem como é, vai todo mundo em cima do palestrante, então não é um bom momento. Então tenta estabelecer contato antes, pega o contato com o palestrante, manda e-mail depois, se tiver um espaço de um break, um coffee break, entendeu? Chega junto, entendeu? Conhece outras pessoas, é na cara e na coragem, entendeu? É assim que a coisa funciona. Eu diria que é assim, evento, mesmo que você só consiga participar, é fundamental. Tá? Agora, procure identificar que eventos fazem sentido para você. Aonde é que o seu público vai? Que eventos que eles frequentam? Onde é que eles palestram? Tá? É bem por aí. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta do Sérgio. Marco, partindo do meu case, advogado trabalhista com especialização pela PUC São Paulo, que atua há mais de 10 anos, sendo mais de 7 anos em uma instituição religiosa atual, sendo responsável pela negociação coletiva com sindicatos em todos os estados e responsável pela parte consultiva trabalhista, pergunto, como vender esta experiência para o mercado? Pretendo me lançar no mercado em breve. Seria melhor me associar a um escritório neste momento ou deveria tentar um voo solo em uma consultoria? Tá? Deixa eu ver. Você hoje está em uma instituição religiosa. Tá? Ou seja, você hoje é um advogado in-house e você quer ir para o mercado para vender essa expertise, né? Porque é isso que você quer, enfim, a gente vende expertise, né? Seria melhor me associar a um escritório neste momento ou deveria tentar um voo solo em uma consultoria? Pois é, eu já fiz voo solo em consultoria, já trabalhei 24/7 e tudo mais. Para fazer voo solo você tem que ter disposição para trabalhar 24/7, dormir pouco, dar pouca atenção para o resto da sua vida, trabalhar muito, usar vários chapéus, né? Não só de advogado, mas também de gestor, né? De profissional de marketing e tudo mais. Enfim, você já tem aí 10 anos, né, de atuação, então deve ter aqui 28 anos aí, nessa faixa, né, já não é tão novo, já tem experiência. Isso aí é uma decisão que você tem que tomar contigo mesmo. Agora, muitas vezes, se você identificar, né, tenta identificar se algum escritório, né, teria interesse, né, nessa sua expertise. Entendeu? Dependendo, pode ser uma, até para você ter um pouco mais de segurança em lidar, né, em vender essa expertise do lado de escritórios, porque hoje você trabalha isso do lado in-house. Né? In-house tem prós e contras, assim como, né, você trabalhar no escritório tem prós e contras, né? São realidades distintas. Eu tentaria identificar um escritório, entendeu? Acho que pode ser interessante. Se você não identificar, e você realmente quiser seguir essa linha, vou solo. Mas tenta identificar um escritório, tenta conversar, ver interesse, avaliar também na tua região, né, os sindicatos, né, a quantidade de sindicatos que existem, se você vai
realmente, se você tem mercado para isso e tudo mais, ok? Mas seja lá qual for a sua decisão, sucesso. Se quiser também manda um e-mail depois e a gente vai conversando. Matheus, qual seria a sua recomendação para advogados em início de carreira? Advogado em início de carreira tem todo mundo pela frente, todos os desafios possíveis e inimagináveis. Pois é, o que me vem à cabeça é o seguinte: defina um nicho para você, um nicho do direito. Tá? Se vai ser tributário, tributário, se vai ser trabalhista, se vai ser societário, contratual, mas mesmo dentro desses nichos, né, que na verdade, mesmo dentro dessas grandes áreas, tá? Pega o tributário, que tipo de nicho tem ali dentro? Tributário aplicado ao setor energético, tributário aplicado ao setor de telecomunicações, ou então um trabalhista com foco em sindicatos, como é o caso do nosso colega anterior, ou um trabalhista com foco em previdenciário. Tá? A questão é a seguinte: o mercado, você tem que se destacar no mercado. Tá? O mercado tem muita gente que faz a mesma coisa, e quando muita gente faz a mesma coisa, é muito difícil você se destacar. Então, procure identificar um nicho dentro de uma grande área do direito, algo que você tem condição de estudar, escrever a respeito, palestrar a respeito, dar aula, entendeu? Tudo bem que você está começando, então escreve. Você tem muitos sites aí que aceitam artigos de gente que está começando, você tem muitos ambientes aí para você palestrar, entendeu? E em cima desse nicho, identifica o teu público. De repente, se você está em início de carreira, você está sozinho ou você trabalha com outras pessoas? Ou você poderia estar numa estrutura maior, entendeu? Assim, advogado, no início de carreira, trabalhando por conta própria, assim, eu admiro bastante, mas eu não recomendo. Eu acho que faria mais sentido você fazer, ganhar experiência, né, começando em uma estrutura já existente no mercado. Mas essa é a minha opinião, não sei também se é a sua realidade, mas de qualquer maneira, você tem que fazer o dever de casa, tem que escolher um nicho, tem que identificar um nicho para você entrar de cabeça, tá? E entrar de cabeça é aquele negócio: você vai tomar café da manhã pensando nesse nicho, você vai almoçar pensando nesse nicho, você vai jantar pensando nesse nicho, e você vai dormir e acordar e sonhar ou ter pesadelo pensando nesse nicho, tá? Não tem meio termo, tá? Para se destacar tem que dar muito duro. O que mais que a gente tem aqui? Mariana, onde baixa os slides? Não entendi. Bom, Mariana, você pode entrar em contato comigo por e-mail, que eu passo para você. Se você mandar um e-mail mais tarde, eu te mando ainda hoje. Ou eu tinha entendido do pessoal aí da organização que você tem na interface de vocês um lugar aí onde tem um botão que permite baixar o PDF. Como a minha interface é diferente da de vocês, eu não sei. Eu não sei onde que fica. Mas não se preocupa que você vai ter acesso aos slides, tá? Você poderia nos passar uma dica prática de como transformar um cartão de visita em relacionamento que gere negócio? Essa é uma pergunta do Frank. Bom, eu entendo que isso já foi falado, entendeu? O cartão de visita sozinho, ele não faz absolutamente nada, tá? Você tem que saber usar, né? Eu já falei, vá nos eventos corretos, converse com as pessoas, fale menos e escute mais, né? Vê o que elas têm de interessante, troca cartão, vira o cartão dessa pessoa quando você não estiver mais com ela e anota tudo o que você puder lembrar dessa pessoa, e depois você tem que fazer follow-up, etc. Se você acha que conheceu a pessoa hoje, amanhã já está vendendo, não é assim que funciona. Tá? É claro que você de repente precisa vender hoje, mas enfim, a vida não funciona desse jeito, ok? Temos aqui a pergunta do Kennedy: como conciliar o desenvolvimento de network com as atividades jurídicas, como elaboração de peças, audiências, atendimento de clientes? Bom, essa é a realidade de quem trabalha sozinho, né, do advogado autônomo, mas também advogados em estruturas maiores, se eles querem chegar a algum lugar, tá? Muito do que eu falei aqui para vocês, esse conceito todo de networking, novos negócios, prospecção, isso daí é condição para você galgar hierarquia em estruturas maiores e você virar sócio. Tá? Sócio tem que gerar o seu próprio negócio. Tá? Ele não pode depender de clientes trazidos por terceiros, ele tem que trazer clientes. Tá? Então, você tem que, de alguma forma, conciliar. Entendeu? Você tem que ver a tua carga de trabalho de advogado, propriamente dito, e tem que tentar começar a dedicar algum tempo. Eu não sei como é a sua realidade e tudo mais, mas uma coisa que você pode fazer é o seguinte: você pode se disciplinar. Lembra que eu falei disciplina lá atrás? Você pode se disciplinar para
ter 1 hora por semana, tá? Vamos começar bem modesto. 1 hora por semana, escolha um dia em que você vai parar qualquer trabalho jurídico e você vai se dedicar a outras coisas que não o trabalho jurídico. Pode ser escrever um artigo, pode ser identificar eventos para você participar, pode ser você fazer follow-up, pode ser você dar uma passeada no LinkedIn, ver se tem alguém interessante ali. Enfim, acho que um dos grandes pontos é você se disciplinar e você investir, né, você garantir que você vai ter toda semana 1 hora que você só vai pensar em novos negócios, em networking, em marketing. Tá? Isso é disciplina. Tá? Você tem que se disciplinar. Ou você pode fazer isso em casa, de noite. Enfim, algum horário você tem que buscar. Agora, se você fizer um horário na primeira semana, uma segunda hora na segunda e uma terceira hora na terceira semana e depois não fizer mais, não vai adiantar nada. Tá? A gente está falando de algo que tem que ser contínuo. Não pode fazer, fiz um mês e não deu certo, vou parar. Não é assim que funciona. Tá? Eu já fui, quando era consultor, eu fui contratado em 2009 por uma pessoa, por uma advogada, que me viu palestrar em 2007. Do nada, essa pessoa entrou em contato comigo. Então, assim, você não queira nunca ter resultados imediatos. Eles até acontecem, mas são raros. Tá? Fátima, contatos com pessoas cadastradas em meu Facebook pode ser um começo, por e-mail? Poderia, mas eu recomendo que, se você não está no LinkedIn, você entre no LinkedIn, porque o LinkedIn ele tem um viés mais profissional, enquanto que no Facebook você vai ver de tudo, né? Acho que todo mundo está bem ciente de que no Facebook, hoje em dia, a gente vê de absolutamente tudo, mas quem sabe você tem alguns contatos interessantes ali, mas eu recomendaria o LinkedIn, tá? 1000 vezes mais do que Facebook. O que mais? Francine, o que deve conter necessariamente num cartão de visitas? Bom, a minha recomendação é, por favor, não tenha nenhuma balança, tá, no seu cartão de visitas, tá? Por favor, vamos tirar a história da balança, arranja um outro desenho, um outro ícone, ou então não coloca ícone nenhum, tá? Tem que ter o seu nome, tá? Tem que ter o seu cargo, o que você faz, o nome do seu escritório, tem que ter o seu e-mail, tem que ter o seu telefone, idealmente o seu telefone direto ou um celular, o seu endereço, o seu site, no mínimo é isso. Se a gente for consultar lá a regulamentação da OAB, ela vai dizer que também tem que ter o seu número da OAB, mas isso não é todo mundo que coloca, e eu diria que em grandes escritórios empresariais, né, acho que eu nunca recebi um cartão que tivesse o número da OAB. Mas, se você acha que tem que colocar para evitar qualquer tipo de problema, coloca. Tá? Mas você tem que ter seu nome, seu e-mail e seu telefone, no mínimo isso. Tá? Você tem que ajudar a pessoa a entrar em contato com você, se é isso que você quer. Tá? Tem que facilitar a vida dela. Ah, e um ponto seguinte, hoje a gente tem muito cartão moderno, né, com frente e verso, aquela coisa legal, etc. Na medida do possível, deixa o verso em branco, para que a outra pessoa, se ela fizer aquilo que eu falei, né, ela possa escrever sem ter dificuldade, ela tem espaço para escrever. E também tem que tomar cuidado com o aplique, porque se você laminar, fica difícil de escrever com a caneta. Mas, enfim, essa é uma atividade que é tão pouco feita pelas pessoas, né, deveria ser mais, né, eu passei minha dica, enfim. Espero que alguns de vocês sigam. Vamos lá. Pessoal, são 4:08, ainda tem algumas perguntas aqui, né? Mas vamos lá. Patrick Leonardo, para uma carreira iniciante, qual o valor de investimento do programa jurídico? Ah, tá. Essa é uma pergunta para o Daniel. Eu imagino que o Daniel depois vai entrar em contato com você, ok, Patrick? Essa pergunta eu não tenho como responder porque eu não faço parte da aula. Tá? Eu sou profissional de mercado, trabalho no escritório, vim aqui apenas trocar ideias com vocês. Matheus perguntou, para os advogados em início de carreira, muitas vezes o mercado jurídico parece saturado ou dividido entre grandes escritórios e advogados mais experientes. Quais seriam a recomendação para advogados iniciantes que planejam desenvolver carreira? Matheus, eu acho que essa é a pergunta que eu já respondi, não sei se foi para você ou outro, Matheus, outra pessoa. Identifica um nicho do direito que você vai poder ler tudo que tem a respeito e virar o bam, bam, bam. Tá? Você tem que fazer algo que se destaque. Entendeu? Se for para se destacar falando tributário, que seja um tributário bastante especializado. Tá? É assim que você vai chamar a atenção. Tá? Tem que fazer o dever de casa, tem que estudar bastante. Não existe via fácil.
Tá? E vai demorar a dar retorno, tá? Porque o retorno não é imediato, mas tem que estudar, estudar, estudar. Enfim, olhar para o mercado e ver também. Não necessariamente pode ser um nicho que já exista, tá? Esse é um ponto importante. Eu falei, trabalhista previdenciário, trabalhista sindical, mas você pode, de repente, vislumbrar uma oportunidade e dali você desenvolve uma nova área. Né? Se a gente pensar em direito esportivo de atleta, como hoje está em voga, isso, anos atrás, isso não existia. Isso é um conceito que alguém criou e aí tomou corpo. E provavelmente essa pessoa que criou, se ela trabalhou bem, hoje ela está muito bem, né? Então, é assim que a vida funciona. Luan, para se tornar familiar, para depois influenciar redes sociais como o Facebook, podem ser bons instrumentos, mas quais cuidados tomar ao fazer comentários e compartilhar coisas engraçadinhas para obter boa imagem neste processo? Pois é, eu falo mesmo o que eu falei antes. Se for para compartilhar alguma coisa relevante, que seja no LinkedIn. Eu sou muito cético em relação ao Facebook para negócios. Tá? De repente, se você trabalha com advocacia para pessoa física, de repente o Facebook pode ser interessante, mas eu não misturaria prazer e lazer com negócios. Tá? Se você quer trabalhar em mídias sociais, você pode trabalhar no LinkedIn. Você poderia até trabalhar algo sério no Twitter, embora aquilo ali é coisa de maluco, entendeu? Eu acho que, não sei se dá muito retorno, mas um LinkedIn pode ser interessante. Facebook eu não consigo enxergar como relevante para gerar negócios na advocacia. Posso estar enganado, mas essa é a minha opinião atual. Eu estava hoje, inclusive, de manhã, conversando isso com a minha equipe. Tá? A gente vai estar presente no Facebook? Vai, mas não é para gerar negócios, é para ser mais um canal de distribuição de informações do escritório onde eu trabalho. Palestras para clientes também é uma opção viável? Total, essa é uma pergunta da Fátima. Palestrar para cliente é fundamental e você na verdade, aqui você pode desenvolver o seguinte, você pode tanto, se o teu cliente demonstrar algum tipo de interesse em algum assunto, você oferecer de ir lá no seu cliente e numa sala de reunião apresentar esse assunto durante meia hora, durante uma hora, para 3, 4, 5, 10 advogados, quantos forem, ou de repente fazer algo mais amplo no auditório. Você poderia também, é interessante, dependendo do contexto, você pedir para o cliente fazer uma palestra do negócio deles para o seu escritório, para a sua equipe. Tá? Existem várias possibilidades de relacionamento, mas você pode usar um sistema como esses daqui para apresentar cursos para seus clientes, você pode fazer reuniões com seus clientes, você pode fazer palestras reduzidas para os seus clientes. O céu é o limite, a questão é a sua disposição, o seu interesse, mas é uma opção amplamente viável. Israel, como vencer na advocacia, uma vez que muitos potenciais clientes buscam mais atuação corretiva ao invés de uma atuação preventiva? Eu estava conversando anteontem isso com um advogado sobre essa realidade do nosso país em que os empresários eles são reativos, né? Eles preferem o incêndio, né, acontecer para tomar uma decisão. Como é que a gente faz, né? Eu diria que tem que conversar, tem que tentar convencer, tem que tentar no mano a mano. Usa aí a estratégia de networking para se aproximar, conversar. Antes de você tentar vender seus serviços, você sondar aquele potencial cliente. Como é que vocês fazem na empresa de vocês? Vocês são mais reativos? Vocês são mais proativos? Que tipo de advocacia que vocês buscam? Sabe, antes de você falar da sua advocacia, de tentar vender a sua advocacia, conversa para atender esse potencial cliente, como é que ele consome serviços jurídicos, como é que ele faz isso, né? Que tipo de escritório que ele usa em que condição? Reativa, proativa, sabe? Fora isso, não sei, eu teria que pensar um pouco melhor para te dar essa resposta, mas é difícil, é uma realidade. Tem que tentar convencer, mostrar por A mais B, chamar atenção para problemas do passado que aconteceram porque exatamente a empresa foi reativa e fala, poxa, você ainda assim quer continuar que isso se repita, porque se isso acontecer, você vai ter esse tipo de impacto, então é assim que você quer fazer. Tem que tentar convencer, mas antes tenta entender o perfil, sabe? Não sei se a minha resposta é melhor para você, porque realmente teria que pensar um pouquinho melhor. Esse é um bom assunto aí para uma roda de chopp aí no bar com os advogados do seu escritório, no sentido de o que a gente pode fazer em relação a esse problema. Tá? E a minha sugestão aqui não é
uma sugestão da boca para fora, tá? Eu já sugeri para muita gente sair do escritório no final do expediente, ir para uma roda de chopp com o grupo do escritório e conversar sobre algum problema, alguma situação, tá? Esse é um exemplo, existem certamente outros problemas que vocês poderiam levar ali para num ambiente fora do escritório, mais descontraído, conversar. Por que não? Tem algum lugar dizendo que não pode? Não. Muito pelo contrário. Eu tenho até a pergunta 19, tá? Eu estou chegando lá e eu não vou além da pergunta 19. 14. Tiago, você acha que existem vendedores profissionais para a jurídica ou isto acaba sendo mais uma responsabilidade dos sócios da firma? Olha, tem alguns escritórios que eles têm área comercial, que de maneira geral essa área existe para dar suporte ao advogado. Mas eu já conheci lugares que você tem profissionais de venda vendendo serviço jurídico. Eu entendo que isso vai contra aí a regulamentação da OAB, mas que existe, e vocês sabem disso tanto quanto eu. Eu sou partidário de que quem tem que vender no escritório, na nossa realidade atual, é o advogado, o sócio. E que se você tem condição, você deve ter pessoas que vão te dar, no seu escritório, que vão te dar o devido apoio no preparo de uma apresentação, no preparo de uma proposta, no preparo de um dossiê sobre uma determinada empresa que você quer se aproximar. Então, você vai lá ter uma reunião, aí você vai ter um pessoal que vai preparar uma, 2 páginas sobre essa empresa para você poder ler, ficar inteirado e poder ter uma melhor conversa. Entendeu? Eu entendo assim que uma área comercial, dentro de um escritório, é uma área para dar suporte com informações. Francine, Tiago, acredito que a OAB veja essa prática de vendedor jurídico, VED, tá? Acaba sendo mais uma atribuição dos sócios. Sem dúvida, vender é atribuição do sócio, do advogado. A OAB, pela regulamentação, eu diria que ela não aprova esse tipo de iniciativa, mas que ela acontece, ela acontece. Como recomeçar na advocacia depois de anos fora do mercado? É uma pergunta da Fidelis. Pois é, eu teria que entender um pouquinho mais do seu contexto para poder te responder. Senão, vou responder, enfim, com base no que possa ser ou não. Então, vou te pedir que você depois me mande um e-mail detalhando exatamente o que você fazia, né, para estar recomeçando agora, depois de tantos anos, porque você podia estar fazendo alguma coisa que pode ser útil para você recomeçar, mas sem entender esse contexto fica difícil responder. O que mais que a gente tem aqui? Pergunta do Rodrigo. Advogado é uma empresa do ramo imobiliário, formada há 10 anos. Pretendo ampliar minha atuação nas demais áreas do direito. Como prospectar novos clientes em um segmento de mercado tão restrito? Você é advogado em uma empresa do ramo imobiliário, mas você quer... A sua pergunta está um pouco confusa. Você é advogado de escritório ou advogado de empresa? Você diz que você quer ampliar sua atuação nas demais áreas do direito. Como prospectar novos clientes em um segmento de mercado tão restrito? Bom, independente se você é de empresa ou de escritório, vamos dizer que você seja de escritório. Você tem que estudar esse mercado imobiliário na sua região de atuação. Entendeu? Você tem que entender como está o mercado hoje, quem são as construtoras, né, como é que está a parte aí de compra e venda, de aluguel, quem são os outros advogados que atuam nesse mercado. Você tem que estudar. Eu falei um pouco acima de dossiê, vai preparar o dossiê para que o sócio possa ter lá a reunião. Você tem que estudar esse mercado da sua região, tem que se informar sobre ele, tem que se aproximar dele. Não tem nenhuma solução mágica. Você tem que arregaçar as mangas e procurar entender sobre esse mercado da sua região. Entendeu? O que está funcionando, o que não está, qual é o histórico recente, entendeu? Como é que você pode se aproximar das pessoas e por aí. A Maíra perguntou se pode se conectar pelo LinkedIn. É claro. Às vezes eu conecto de imediato, eu dou, né, o ok de imediato, às vezes não, tá? Mas eu processo por batelada, mas por favor, pode mandar e-mail também. Enfim, essa foi a 19ª pergunta. Eu tenho uma 20ª aqui do Tiago. Para escritórios pequenos é indicado bater na porta mostrando nosso negócio? Você tem que fazer um dever de casa antes de bater na porta. Você vai bater na porta de quem? Quem é essa empresa?
Estuda essa empresa, vê como é que você consegue se aproximar dela. Ela participa de algum evento que você possa ir lá e conhecer as pessoas? Porque muito mais fácil do que bater na porta é você conhecer alguém num coquetel, ou num evento, ou numa reunião de câmara de comércio, ou o que for, e aí depois você, quando se comunicar com essa pessoa, por e-mail, por telefone, ou por qual meio for, essa pessoa ela já te conhece. Agora, se você simplesmente, do nada, bate na porta, a pessoa vai dizer quem é. Então você tem que gerar aquela familiarização que eu falei lá no início da apresentação. Última pergunta. Quem fecha um contrato para um escritório e ganha comissão vitalícia tem seus direitos como 13º e férias sobre comissão assegurados? Essa é uma pergunta do Bruno. Quem fecha um contrato para um escritório e ganha comissão vitalícia tem seus direitos, né? Não faço ideia, porque isso daí é uma questão trabalhista e eu não entendo muito, tá, de questões trabalhistas. Mais uma vez, não sou advogado. Agora, você fechar um contrato para um escritório e ganhar comissão vitalícia não é algo que eu gosto, não. Eu acho que se você trouxe cliente e ganhou comissão, essa comissão tem que ser por um tempo. Se ela for vitalícia, né, isso só vai incentivar que depois de um tempo você não faça mais nada. Entendeu? Deixe de ser a pessoa que conseguiu esse contrato no primeiro lugar. Mas, mais uma vez, essa pergunta eu tinha que entender melhor o contexto. Tá? Pessoal, eu não sei quem mais está aí do outro lado, tá? Mas, enfim, vocês têm os meus contatos, fico à disposição de todos e no que vocês precisarem, estou à disposição, estou tentando aqui acertar o meu ângulo e espero, mais uma vez, que a apresentação tenha sido útil. Espero que as respostas às perguntas aqui no final tenham sido úteis também. Enfim, vocês têm meus contatos, você tem os slides. Enfim, é isso. Agradeço mais uma vez a todos pela presença. Foi um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, participar dessa muito boa iniciativa da Auron. E nos vemos por aí, seja pela internet ou pessoalmente, se tiver alguém no Rio de Janeiro. Enfim, estamos aí. Pessoal, foi um prazer. Vou finalizar então a apresentação. Boa tarde.